Segundo texto sobre casamento brindado. Se vocês gostarem, a gente dá continuidade. Se não gostar, a gente para. Mas a minha procedência desses vídeos seria 50 vídeos dividido em horas. Ficaria 50 vídeos, para não ficar tão comprido no vídeo só. Mas aí vai muito da consequência de vocês gostar. Se não gostar, eu também não continuo não. É mais embaixo. Por exemplo, se você fosse uma mosca na parede, na sala ou do seu quarto, quando você e seu cônjuge estivessem discutindo alguns problemas, o que eu várias vezes, talvez uma frisa no falar, congressaria um tom de raiva, palavras irritantes, um interrompendo ao outro, acusações e críticas e coisas assim. Em um dia você discordando sobre a disciplina dos seus filhos, em outro dia sobre o porquê do marido aceitar uma ex-namorada no Facebook dele, em outro sobre a indiferença da sogra no casamento, ou questão que verdadeiramente o problema não é aquilo que você vê, o problema é mais embaixo. O marido tem um vício, por exemplo, a esposa vê praticando aquele vício e pensa que aquilo é um problema, ela irrita e critica, tentando conversar e pedir para ele mudar. Mas nada muda. Por quê? Porque o vício não é um problema. Há uma raiz, algo mais profundo que causa aquele vício. Ela não sabe o que é possível e nem ele, mas os dois discutem em círculos sobre aquilo que vê. Os problemas visíveis são apenas uma falha, galho e troncos de uma árvore. Já as verdadeiras causas são menos parentes, difíceis de detectar. Entenda, porém a única razão dos problemas visíveis existe a raiz e a alimenta. Se não houver raiz, a árvore não existiria. Então, toda vez que aparecer um problema no seu casamento, não deixe crescer, resolva logo. Quando você descobrir a raiz dos problemas, o relacionamento entrará porque seu parceiro, você mesmo faz a luta. Contra as folhas e os galhos, o problema diminui, e muito bem, como será armazenado um ambiente desagradável que costuma se formar entre vocês. O alimento apenas uma raiz resultará em muitos problemas, solucionado uma vez de forma permanente. Tal é o poder da mudança, o foco sobre a focar de atenção. A energia no verdadeiro problema pode transformar seu casamento, pois tudo, inclusive nossos comportamentos, depende como olhamos, para onde olhamos, como interpretamos os olhares. Menciona um acontecimento da sua vida que lhe ensina a importância disso. Ele conta um dia que estava no metrô. Conta-se um dia que estava no metrô, sentado calmamente no jornal, lia um jornal e o vagão não estava cheio. Tudo estava calmo. Havia algum assento vazio na parada. Em uma das estações, entre um pai com um filho muito travesso, se sentou ao lado deles. Filho muito travesso se sentou do lado dele. O garoto não parava, pulava, gritava para lá e para cá, andava para lá e para cá e falava alto. Imediatamente tiraram a paz de todos no vagão. O pai sentou-se com os olhos fechados, parecia não ligar para o que estava acontecendo. Covert, então, não resistiu à indiferença de seu pai, irritado, virou-se para ele e perguntou por que ele não fazia alguma coisa para controlar seu filho. O pai respondeu: nota a situação pela primeira vez, e respondeu: é verdade, desculpe-me, saímos agora do hospital, onde a mãe dele acabou de falecer, e eu não sei o que fazer. Eita.
E parecia que ele também não parecia também. Covet se desculpou e passou a consolar o homem. E imediatamente toda a sua irritação contra o pai da criança desapareceu, deu lugar à empatia. Mas o que transformou o comportamento antes irritante de Covet foi a maneira que ele passou a lidar com a situação. Antes da informação dada pelo pai, Covet, apesar de olhar pela cena da lente de seus velórios, os principais poderes do pai permaneceu que o filho seja tão mal educado. Se fosse meu filho, mas depois da informação, sua maneira de ver mudou. Tudo notou que havia alteração nas pessoas. E as crianças pararam de se comportar mal. Nenhum pai fez nada para controlá-lo. Apenas a ótica da situação mudou ela. Comportamento de Coverture. Assim também no casamento, julgamos uns aos outros exigindo que ele mude, pois vamos pela lente de nossos próprios experiências. Valorizamos o conceito, mas todo o conflito acontece porque não entendemos e nem tentamos não atentamos para o que realmente está por trás de cada situação. Por isso, uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica, para onde você olha, como olha para interpretar, que você desafia ao saber. Para onde olhar, pois nem sempre a raiz é tão fácil de identificar. Assim, deixa-me ajudá-lo a usar a analogia. Veja bem, se no seu casamento está conflito, então procura de onde começou aquele conflito, se você é culpado ou sua cônjuge. Porque se você continuar lamentando aquilo, vai virar conflito e vão brigar. Então, se começou a briga, vá buscar logo onde é a raiz do problema, para cortar logo no começo. Usa a carne dos cônjuges problemas. Quando duas pessoas se casam, ambos trazem para o relacionamento os seus problemas, questões pessoais. O que você não vê é o convite de casamento. Pérolas são coisas comuns. João, viciado em pornografia, sofreu muito. Quando criança, exatamente inseguro, vai se casar com Maria, que foi abusada na infância? Já imaginou a confusão que vai dar, hein? Uma bomba relógio. Ambulante disposta quando coisa para sair de casa dos pais. As histórias dos noivos não vem escrita no convite de casamento. Aliás, em lugar nenhum. Mas ninguém casa sem trazer suas bobagens para dentro do seu relacionamento, por exemplo. No caso deste casal, João e Maria, dá para ter uma ideia, provavelmente futura na união. No dia do casamento, você conhece 10% ou 20% da pessoa como que está casando. Na melhor das hipóteses, a maior parte que você conhece é apenas o lado bom. Isto porque a maioria de nós sabe esconder muito bem próprios defeitos quando está no namoro. Aprendendo, viu? Mas casados você só conhece 10%. Depois que se casa, aí que o negócio pega, viu? Casamento blindado. Esconde-se porque queremos relacionamento enganoso. Outras pessoas, mas por um processo natural de conquista, faz como costejo. Colocar toda a força de dar uma boa impressão a si mesmo e ao outro. Você sempre coloca a melhor roupa, mede as palavras, afasta para o sol. Afaste-se para soltar gases. Sai para junto de um bom restaurante. De fato, a cena típica do restaurante ilustra como este ponto. Ele escolheu um restaurante que você gosta e você senta na mesa e pede comida entre os olhares. Admissões pelos outros cobram elogios para o cabelo, roupa, e os dois provêm aquele momento máximo. Afinal, ele paga a conta sem reclamar. Claro, você sai feliz, né? Qual é? Depois de casado, a cena muda. Um pequenino. Um pequenino. O jantar já na mesa, na cozinha, sem muitos efeitos. Ele comenta algo sobre o arroz. Não está do jeito que ele gosta. E você, pela primeira vez, percebe que ele faz
um barulho irritante com a boca, enquanto mastiga, sem contar os outros barulhos. Acompanhado dos odores tão desagradável, termina, você nota que ele nem ao menos leva o prato para a pia, que diria lavar. Aí que você pergunta, como é que fui casar com este troço? Bem-vindo ao casamento. Agora você começa a se conhecer de verdade, e o conhecimento desse novo lado do casal vem os problemas. Por razão, insisto que ainda, então os noivos seja bem transparente e aberto, com respeito, personalidade e passando durante o namoro. Afinal, diminui surpreendente na frente. Não fique encontrando com as outras pessoas se ela estiver do lado bom. Namora. Um período para descobrir tudo sobre a pessoa com que você irá casar. Coisas que o passado, presente familiar e criação. Que tiveste relacionamento que tinha com os pais, etc. O casamento não é um lugar, nem um tempo para surpreender sobre outro. A pessoa não é depois de 6 meses casado que a esposa que descobre pela ex-namorado do marido, ela tem um filho. Na lua de mel, o que a mulher deve explicar ao marido? Se teve um abuso? Que sofreu na infância e se entregou exatamente quando mais se entregou, ele sexualmente. Quanto mais você souber ao respeito de um do outro, menos chance haverá de surpreender desagradável. Uma vez que o conhecemos, um rapaz que procura determinar a deixar a esposa apenas uma semana depois de casado, a razão é que ele foi que descobriu a lua de mel que ela não era virgem. Como havia induzido a crer que ela sentiu-se traído por ela. Ter emitido este fato, também tinha dificuldade de superar a dor emocional, apesar de ela haver tido relação sexual com outro homem. O que era para muito poder parecer uma besteira, para ele foi razão suficiente para considerar a separação. Foi muito custo que conseguimos convencê-lo a perdê-la. O ano de casamento foi marcado por sérios problemas. Não é que passamos negativo, algum seja motivo para você não casar com ele e ela que tem esqueleto, armário, primeira pedra. No armário, quem não tem esqueleto no armário, que atira a primeira pedra. Mas imprescindível que você esteja ciente como passando você pode afetar o presente e futuro. Considere-se, por exemplo, quando o marido cuja esposa sofreu abuso sexual quando criança, terá que paciência e compreensível com ela, para saber como a pedra lidar. Como lidar com isso? Ela também está ciente de todo o quadro. Quando duas pessoas se casam, as pessoas ambas também se juntam. São elas, estes passados, determinados a compreender cada um ao outro. Dentro do relacionamento, por exemplo. Este motivo, você não pode olhar somente para a pessoa, como esteja hoje. Ainda você deseja ser casado? Há anos, vocês que têm que saber que essa pessoa tem raiz, aonde veio, quem ela quase circunstaste, as pessoas que influenciam. Fizeram ser pessoas que hoje tudo o que construí para isso. Somente assim você poderá entendê-la bem situação e agir eficaz. Continua no próximo capítulo.